Essa é a semana 7 do Projeto Wayne, tentando me tornar Batman ou Bruce Wayne na vida real. Um resumo do projeto é que o projeto ele não é exatamente você se tornar, eu me tornar um vigilante que stalka as pessoas na rua, mas sim pegar o lado mais polimata do Bruce Wayne. O polimata é aquela pessoa que se especializa em múltiplas áreas, então é aquela pessoa que tem bastante conhecimento empresarial, por exemplo, tem uma empresa, ao mesmo tempo consegue correr maratonas, consegue pegar 200 kg supino, sabe programação, engenharia elétrica e ao mesmo tempo pode, por exemplo, lutar o UFC porque é especialista em múltiplas artes marciais. O que é o exemplo do Bruce Wayne, por exemplo. Então esse é o objetivo do projeto. Então eu não fiz gravar o vídeo da última semana porque eu estava ocupado fazendo a questão de estudo do Enem, etc. Acabei não gravando. Então esse aqui vai ser mais um resumo do que aconteceu nas últimas 2 semanas, sendo que esse vídeo está saindo um pouco atrasado. Então, uma coisa que acabou acontecendo na última semana é a questão do físico. Uma coisa que eu falei na última vez que eu estava tendo dificuldade era conseguir na corrida, me manter consistente na corrida, que era uma coisa que me demandava muito, uma disciplina muito maior do que eu não havia no momento. Então eu comecei a correr de forma mais constante, consegui passar dos 5 km de uma forma mais consistente. Então a como pode dizer, meu ponto médio saiu de 4 km para 5 km, agora sempre no mínimo eu faço 5 km. Contudo, acho que uma semana, fazer 2 semanas atrás, eu acabei batendo meu PR, que eu corri 6,910 km. Eu quase corri 7 km, porque normalmente quando eu faço uma corrida, eu corro até determinado destino, de vez em quando eu aumento o tempo desse destino ou não, e volto para casa correndo, para conseguir chegar no tempo, já que o tempo que eu corro é de manhã, então eu tenho que chegar no exato momento para dar tempo de eu tomar banho, fazer o café, me arrumar e ir para a escola. Então eu tenho esse período onde eu não tenho muito tempo. E nesse dia eu corri um pouco mais longo do que eu deveria, porque eu queria realmente puxar o limite para ver se eu conseguia chegar a 7 km, e eu conseguia chegar. Então, na verdade foi 6,930 km aqui. The proof. Então, antes disso, eu havia corrido 5, não sei se pegou, 5,36 km, 5,44 km e assim por diante. O problema é que, voltando ao que eu estava falando, o problema é que depois dessa corrida aconteceu com que eu comecei a sentir, não depois dessa corrida dos 7 km, mas antes dessa corrida, eu comecei a sentir uma dor muito grande no joelho. Então eu falei, putz, eu senti uma dor, só que dane-se, eu vou correr do mesmo jeito, porque David Goggins correu com a perna quebrada. Então a dor estava um pouco amena e eu fui correr de novo. Aí eu corri o máximo do meu PR, foi 6,930 6 km 930 metros. A questão é que depois que eu corri isso, minha dor no joelho piorou muito, ao ponto que eu quase não conseguia dobrar ele. Então eu tô há 2 semanas sem tá correndo praticamente, já vai fazer 2 semanas, por causa da condição do meu joelho. Então ele tá bem melhor do que antes realmente não conseguia mexer, tá na situação bem melhor. Só que eu tô vendo se é uma oportunidade ou não. Talvez eu olhar um ortopedista ou algo do tipo. O problema é que eu teria que depender de outra pessoa para fazer isso, porque eu não tenho o dinheiro necessário. Então eu parei a corrida por um tempo e quando que eu parei, nesse momento que eu parei a corrida, eu decidi usar esses dias que de manhã eu estaria correndo para reforçar uma parte que antes não era muito reforçada, porque quando eu corri nos dias das semanas, eu revezava junto com um treino. Um dia eu corria, outro dia eu não corria. E nesse dia que eu não corria, eu usava esse tempo para fazer exercício em casa de calistenia, alongamento, abdominais, etc. Então eu conseguia agora meio que usar esse tempo de 5 horas que antes era desperdiçado para conseguir fazer esse treino. Então, normalmente ele dura uns 30 a 40 minutos, que eu passo metade me alongando e metade me exercitando. Então, por exemplo, hoje, se eu não me engano, foi 35 minutos. Se não me engano, eu passei 20 minutos me alongando e 15 minutos fazendo exercício, revezando entre flexão, leg raises, CC squat, junto com pistol squat e outros exercícios calistênicos juntos. Então, mesmo que eu não tenha conseguido correr, isso me fez aprimorar em outra parte da rotina que eu não tinha conseguido antes, que era
nos dias que eu não correr, usar esse tempo para poder desenvolver esse treino de calistenia que antes eu não desenvolvia. Então, mesmo pelo lado ruim, teve um lado bom. E nesse treino, eu cronometrei ele para dar 35 minutos em ponto, porque eu tô aprimorando minhas técnicas de gerenciamento de tempo, porque pro Batman, pro Bruce Wayne conseguir se tornar o que ele se tornou em 10 anos após sair de Gotham City, é algo impressionante. Você demanda um gerenciamento de tempo incrível para você aprender múltiplas artes marciais, mas você se tornar um poliglota, desenvolver conhecimento em engenharia elétrica, biologia e etc. E em muitas outras áreas como psicologia criminal. Então, você demanda muito maior gerenciamento de tempo. Então, eu estava estudando táticas de gerenciamento de tempo que eu poderia utilizar. E como agora minha prioridade principal é o Enem, junto com o inglês, por causa das faculdades que eu quero ir, claro que algumas coisas podem acontecer no caminho ainda, só que o principal, depois da saída do CPOR, é isso. Toda a minha rotina está sendo especificamente focada nessa questão do estudo do Enem e do inglês. Claro que tem escola que entra no meio também, que é algo que eu vou citar mais pra frente. Então, antes, o plano era conseguir treinar 3 vezes por dia. Só que depois que tudo isso mudou, agora o plano é só treinar 3 vezes por dia. E o resto usar para estudar. Então, minha rotina se baseia em acordar, estudar Enem, acordar, rotina matinal, estudar Enem, exercício, arrumar ir para a escola, chegar da escola, ir para a academia, que na academia eu utilizo um bloco de 45 minutos, que parece pouco, só que é um bloco mínimo, porque me dá tempo de conseguir chegar em casa, fazer um almoço rápido e conseguir estudar, o que é uma coisa que eu tenho que admitir que eu tô meio que caindo um pouco, não tão quanto antes, porque antes eu treinava 1 hora, então sempre eu colocava, então se eu treino 1 hora, provavelmente 2 horas eu vou acabar de fazer o almoço para almoçar, então 2h30 eu tenho que estar pronto para almoçar. A questão é que agora que eu diminui mais para 45 minutos para encaixar, já que eu já estava conseguindo fazer o treino em 1 hora, é como se fosse esse shift demorasse ainda, porque é como se eu chegasse em casa mais cedo, conseguisse almoçar muito mais cedo para estudar mais cedo, só que eu não faço isso. O que é quase igual a Parkinson's Law, lei de Parkinson, que a tarefa se estende pelo determinado tempo que você coloca ela para ser terminada. Então eu posso começar a almoçar, por exemplo, 1h30, só que eu ainda vou terminar 2h30. O que é horrível, porque nesse tempo normalmente eu uso para assistir vídeos educacionais, etc, como melhorar minha performance física. Tal. Só que isso é muito tempo perdido, porque eu conseguiria almoçar em meia hora ou menos que isso e usar todo o outro tempo para estudar. Então é uma coisa que eu estou trabalhando, porque quando eu diminui para 45, eu me deparei indo estudar 3 da tarde. Agora tá melhorando, agora eu estou estudando entre 2h30, 2h45, algumas vezes 2h20, então eu estou meio que diminuindo o tempo desperdiçado, que é uma coisa que eu quero aprimorar junto com o tempo. Porque vocês podem ver nesse papelzinho que está aqui, tá todos os horários mínimos para fazer as atividades. Então, por exemplo, na rotina matinal, depois do exercício físico, eu tomo banho direto. Foi uma coisa que eu tinha mudado na minha rotina, porque antes eu acabava de estudar, tomava banho, depois de fazer o exercício eu corria. Agora eu faço o exercício primeiro, ou no caso corria, antes de eu me machucar, e tomava banho e direto fazia o almoço. Então, o meu banho eu coloquei como tempo mínimo de durar 20 minutos, não que eu vou ficar 20 minutos no banho, só que para ir no banheiro, tomar banho e me arrumar, etc. Então eu tenho 20 minutos no mínimo, plus 30 minutos para conseguir fazer o café da manhã e tomar, o que dá aproximadamente 50 minutos, que é uma coisa que é um bloco muito grande de tempo só para isso, que é uma coisa que eu quero diminuir mais ainda. Só que eu quero chegar nesse bloco de 50 minutos para conseguir diminuir, que era uma coisa que eu não estava conseguindo, porque sempre eu me deparava com dando 1 hora plus mais usado em vez de 50 minutos. Porém hoje foi onde eu tive o meu melhor desempenho, que vocês podem ver aqui, 45 minutos e 55 segundos. Foi o meu melhor desempenho que eu tive até agora em questão de gerenciamento de tempo. Então talvez eu consiga assim aprimorar mais esse tempo ainda para chegar um momento onde eu demoro 30 minutos para fazer tudo isso, onde eu consigo tomar o banho muito rápido
preparar já o café da manhã de uma forma muito rápida, que é algo já é automático já, e conseguir comer de forma muito rápida. Já que meu café da manhã se baseia em 4 ovos junto com uma vitamina de banana com aveia e leite, que me ajuda a bater as calorias que eu entendo pro dia. E para aplicativo também de gerenciamento de tempo, eu estou utilizando para estudos eu estou utilizando o Clockify, que é um app que dá para você gerenciar especificamente o tempo que você utiliza para estudar. Então é muito mais fácil de eu ter uma métrica de quanto que eu estou realmente estudando. Então, por exemplo, sábado passado eu acabei tendo uma experiência um pouco rara que me fez, em vez de acordar 3 da manhã, eu normalmente durmo 7 da noite, eu acordei meia-noite. Então, eu tinha um compromisso, então atrapalhou em questão de desempenho. Porém, eu consegui acordar meia-noite, claro que eu fiz algumas coisas a mais assim, tal, e fui começar a estudar umas 1h30, 1h40. E naquele dia foi o dia que eu mais estudei. Talvez se eu fosse ido só pela minha pressuposição, eu acharia que eu teria estudado menos. Só que de acordo com o cálculo, eu tenho o exato tempo que eu estudei aqui. Foi 7 horas e 43 minutos de estudos em um dia, que foi o dia que eu consegui mais estudar em relação ao Enem e o inglês junto ao projeto. Então, por exemplo, essa semana, se não me engano, eu teve a última semana, semana 7 que acabou de passar, eu tive 17 horas de estudos semanais, 17 horas e 50 e poucos minutos. Na última eu tive 20 horas e poucos. Então, eu consigo ter meio que uma visão melhor de como que eu estou sendo distribuído esse tempo. O que, claro, se for para pensar, 17 horas é muito pouco. Você divide por 7, é como se você estivesse estudando 2 horas e poucas por dia. E isso realmente é um problema que eu estou lutando, porque o plano é acordar 3 da manhã. Tanto que nas últimas semanas eu estava falando dessa questão de eu ter entrado numa fase ruim, o que acabou atrasando a questão que acabou atrapalhando o meu ciclo de sono de acordar 3 da manhã. Então eu estava voltando aos poucos a pegar o ritmo e eu consegui semana passada acordar 3 da manhã. O problema é que praticamente eu consegui acordar da manhã os 6 ou 7 dias. O único problema é que eu acho que eu acordei 2 dias 3 da manhã em ponto 3, 5, 6, 9. A maioria acordei 3h30, 3h40. O que era para eu já estar começando a estudar nesse período, porque minha rotina matinal ela tem que durar de 3 da manhã até 3h30, para 3h30 eu começar a estudar. Então tem vezes que eu acabo começando a estudar 4 da tarde e estudo até 5, para de 5 até 5h40 e poucos eu estar fazendo minha atividade física. E como tem vezes que eu começo a passar de 2h30 a estudar, isso acaba dando 2h30, 2h40 de estudo, em vez de ser as 3 horas para 4 horas que era o desejado. O que é um pouco esperado, já que a perfeição não é esperada de alguém iniciante como eu. Eu estou no início do projeto ainda estou no ano 1 do projeto, que é o ano que deve ser usado para desenvolver uma maior disciplina e um melhor gerenciamento de tempo. O que é uma coisa que dá para um papo muito mais específico, porque uma coisa que eu vim percebendo ao longo do tempo é como o projeto é uma coisa muito mais mental, só que isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, porque ainda tem algumas coisas de gerenciamento de tempo que eu estou utilizando. Então, por exemplo, eu divido meus blocos de estudos em 1 hora e 45 minutos, então eu estudo 45 minutos e descanso 7 minutos, ou eu estudo 1 hora e descanso 10 minutos, que é uma técnica do Pomodoro, só que um pouco mais avançada para mim. Além disso, uma coisa que eu vou querer fazer essa semana, que eu acabei percebendo, é separar melhor algumas outras atividades paralelas do projeto no Notion. Então eu tenho meus hábitos básicos que estão... Esse é o nome agora que eu coloquei, só que tem um do outro lado. Básicos do projeto, que eu tenho que concluir no mínimo. Então isso acaba com que eu tenho os hábitos básicos, que é bom para manter uma linha reta e criar aquela identidade objetiva do Bruce Wayne. Só que o problema é que, comparado a antes, que eu tinha hábitos mais específicos, alguns deles acabam caindo. Então, por exemplo, antes eu sempre tinha o hábito de ler 30 minutos por dia. A questão é que tem vezes agora que, somente depois da janta, eu acabo lendo 10, 15, 20 minutos apenas, não 30 minutos mais, que era o plano. Isso acabou fazendo com que eu não terminasse o livro Psicocibernéticas, que eu queria ter terminado, que é um livro muito bom, que eu estou estudando bastante. Eu já tinha lido parte dele, só não tinha terminado.
Então falta algumas páginas para eu chegar na metade, ainda umas 20, 30, 40 páginas para eu... Acho que umas 20 páginas para eu chegar na metade do livro. Então o plano é conseguir acabar essa semana. Porque o bom de estar fazendo esses documentos aqui de como está indo o projeto é que eu consigo meio que me responsabilizar, mas entender melhor como que eu posso solucionar esses gaps de tempo que eu estou utilizando. Então, por exemplo, agora seria um momento que eu estaria jantando, assistindo alguma coisa, só que eu estou fazendo isso aqui porque ontem eu não consegui gravar por própria culpa minha, próprio problema de gerenciamento de tempo. Então, é esperado que nessa parte do início do projeto eu tenha muito esses problemas de gerenciamento de tempo. Eu só não posso ficar muito complacente em relação a isso, que pode ser um grande problema. E uma outra coisa que eu estava pensando, é uma coisa que eu peguei do livro do David Goggins, Nada Pode Me Ferir, é que quando ele estava fazendo suas palestras para recrutar membros para o Navy SEALs, ele fazia um agendamento específico em que ele planejava fazer corridas ou maratonas nos locais onde ele ia recrutar. Então, por exemplo, como se eu em novembro eu vou para Pernambuco e eu sei que tem uma corrida em Pernambuco nesse dia, então eu já vou agendar para ficar nesse dia, para quando acabar eu já ir para a corrida direto. O que, pro plano dele, ajudava a inspirar os alunos. Então, ter esse planejamento mais específico para derrubar vários... Como se fosse uma bola de boliche, você derruba vários alvos em uma tacada só. Então, em um período de uma semana, já resolver todas as coisas mais importantes possíveis. E eu tava olhando que talvez eu poderia usar isso para a prova da FUVEST ou do Enem. Então, por exemplo, para ir na prova da FUVEST, que é outra coisa que eu tava olhando, eu iria precisar de... Caramba, tá ficando escuro, viado. Eu iria precisar de viajar até São Paulo. Eu precisaria viajar até São Paulo para ficar um dia lá, para depois voltar direto, que custaria uns R$160. Então, nesse tempo que eu viajaria até lá, ou talvez teria que ficar 2 dias, dependendo da como vai sair a segunda fase, eu poderia planejar isso fazendo com que no dia, eu vou lá nesse primeiro dia, vou marcar uma maratona, nesse dia quando chegar lá eu correr uma maratona, correr uma corrida, e no próximo dia eu já faço o exame, que seria bom, porque o meu plano no futuro do projeto é ser capaz de correr ultramaratonas também. Então eu busco começar com poucos. E abordando isso também, o problema da questão do meu joelho estar ferrado é que eu não vou conseguir me inscrever para a corrida que eu tinha planejado há muito tempo já, um mês atrás praticamente, ou 3 semanas atrás, que era a corrida do Via Shopping. Também eu não estou com o dinheiro necessário para conseguir pagar isso, meu dinheiro está sendo destinado a outras fontes. Então, infelizmente, eu não vou ser capaz de correr aquela corrida e talvez eu não vou ser capaz de bater os 10 quilômetros planejados para o projeto no ciclo que eu montei. Então, claro que são muitas causas, muitas variáveis que ocorrem. Então, eu não estava planejando ter me machucado ou meu dinheiro tem que ser usado para outra coisa mais importante que me impossibilitaria de fazer isso. Tanto que quando eu montei o planejamento para o ciclo, 12 semanas, eu não havia pensado em meio que já olhar essas coisas para ficar mais coeso. O que foi um erro meu que eu não vou cometer quando esse ciclo acabar. Então, eu acho que essa é a jornada, porque Bruce Wayne como Batman, o principal símbolo dele, já que ele é humano, é que ele erra. Ele erra múltiplas vezes e ele aprende com seus erros. Então é exatamente isso que eu tenho que fazer. Aprender com meus erros para que eles não se repetem novamente. Então, isso é exatamente o que eu estou fazendo, porque uma coisa que eu acabei percebendo muito é que nos últimos dias meu fone tem dado alguns problemas. Eu consegui resolver, só que ele tinha dado alguns problemas sérios que não estavam funcionando. E nos vezes que não estava funcionando, ocorreu com que meu treino da academia fosse horrível, porque ele parou de funcionar no meio da academia. E eu não tinha me planejado para aquilo, eu não sabia que isso acontecia, o que fez com que quase como se meu humor acabasse drasticamente. O que demonstra como que talvez eu esteja muito viciado à música, por exemplo. Só que também me mostra que eu preciso ter um preparo maior para quando isso acontecer. Não só um preparo material, físico, mas também um preparo mental, para quando algo der errado de última hora, por exemplo. Quando o CPOA demonstrou que não poderia funcionar, a melhor coisa que eu fiz foi imediatamente montar um plano B. Não, na verdade eu já estava montando um plano B, só que depois deu a notícia que não ia acontecer, então aí eu reforcei mais o plano B, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque
Se eu não tivesse feito isso, provavelmente o baque emocional ia ser muito grande. Se eu já não tivesse começado a montar aquele plano que poderia meio que acabar com 1 ou 2 semanas, o que é um problema, porque o livro que eu tinha lido, O Obstáculo é o Caminho, fala sobre como que a gente pode deixar esses obstáculos impedir a gente de mover para frente. Tanto que um dos capítulos fala que a gente sempre tem que estar em motion, em movimento, nunca parando, nunca estabilizando, nunca satisfeito. Então, tanto que eu vou ter que dar uma reolhada naquele livro também, que é um livro muito bom. Então, eu preciso me preparar melhor emocionalmente para caso algo acontecer. Por exemplo, um vídeo que eu estou gravando. Me preparar emocionalmente para caso aconteça do arquivo ser corrompido, eu ter que gravar isso de novo. Hoje, por exemplo, o meu próprio PC estragar, o que seria um grande problema, que eu teria que encontrar outro meio de conseguir mexer no Notion ou estudar. O que também demanda um pouco de desapego às coisas. Então, isso bate com que muita coisa do projeto é mental. E que eu tenho que me desenvolver essa capacidade de ser a pessoa que consegue fazer o necessário independente das situações. Da situação. Então, por exemplo, hoje, meu celular, que é um pouco capenga, acabou dando problema. E eu não consegui me inscrever e usar o Gympass para entrar na academia. Então eu comecei a perder mais de meia hora do tempo que era para estar na academia, o que estava drasticamente impactando o tempo que eu teria que usar para estudar. Então eu tive que fazer uma escolha. Tá, eu não vou conseguir ir na academia agora, então eu não vou poder fazer academia hoje, então eu vou precisar provavelmente treinar em casa. Então eu cheguei aqui em casa sem equipamento e comecei a fazer o treino de perna. Fiz agachamentos, pistol squats, sissy squats e etc. Para suprir o treino que eu fiz aqui. Então mesmo que, claro, por ser, talvez não foi a mesma intensidade da academia, a questão é que eu fiz o básico independente da situação. Então, mesmo que eu não pude ir para a academia, eu consegui fazer o treino de hoje. Então, ser essa pessoa que consegue fazer o necessário independente da situação. Eu posso dar outro exemplo de hoje, por exemplo, na hora da prova, que um livro que eu estou lendo, eu acho que eu não estou com o livro aqui, só que o livro que eu estava lendo é o livro da economia. Eu acabei esquecendo de trazer ele hoje para a prova, para quando eu terminar a prova eu poder ler. Então, o tempo que eu termino eu normalmente termino as provas muito rápido, então eu não quero usar aquele tempo para desperdiçado. Então, eu aproveitei que eu tinha trago meu caderno de estudos de matemática e comecei a realizar alguns exercícios. Então, entendeu? É ser essa pessoa que consegue fazer o que deve ser feito independente da situação. Eu não consegui isso, não me importa, eu vou conseguir usar meu tempo para ser capaz de realizar isso. Entende? O que seria exatamente o que o Bruce Wayne é capaz de fazer. Então uma coisa que eu também estou trabalhando. E outra coisa também é em relação ao dinheiro, porque eu percebo que muito a questão do dinheiro. Que eu tenho essa questão da feira. Eu acho que eu não falei da questão da feira do domingo, que eu tinha falado que talvez funcionaria, não. Acabou não funcionando, porque eu fiz os cálculos, eu estaria perdendo aproximadamente 8 horas mais do meu tempo, porque eu teria que sair de casa aqui umas 6 da manhã, e eu teria que chegar aqui umas 2 a 3 da tarde, então eu estaria perdendo de 8 a 9 horas de tempo por dia, e nesses 8 a 9 horas eu estaria perdendo umas 4, 5 horas que eu estaria estudando, junto com o tempo que eu estaria me exercitando. O que iria impactar profundamente o tempo do projeto. Porque pra você ter ideia, domingo eu consegui entender totalmente uma matéria de matemática pro Enem em 2 horas. Então uma matéria que eu estava tendo dificuldade, eu sentei por 2 horas, claro, separando em blocos. Eu consegui aprender totalmente a matéria, consegui fazer exercícios, consegui compreender de forma clara. Então se eu estivesse naquela feira, eu estaria ganhando um salário muito pequeno, ser impactado por esse estudo, conseguir talvez estudar menos, ter um desempenho pior, porque eu não vou estar estudando naquela parte da manhã, onde o meu cérebro está mais ativo, e talvez eu não teria aprendido aquela matéria que também seria aplicada na prova que eu vou fazer. Então, quando você tem todas essas variáveis, todos esses aspectos que são impactados por uma decisão, claro que essa decisão tem que valer a pena e tem que pesar. Então, uma coisa que eu sempre que eu estava fazendo no último trabalho da feira é trabalhar com lucro, porque isso me incentiva a trabalhar melhor. Isso é bom pro empregador, tanto pro trabalhador, porque isso me incentiva a ganhar mais. Se o cara tá lucrando R$1.000 e eu pego 30% do lucro, que é R$300, vai ter dias que ele pode ter menos ou pode ter mais. Só que claramente eu vou querer que ele tenha mais lucro, porque
logicamente eu vou ter mais lucro. Então é uma win-win situation, ganha-ganha situação. O problema é que o problema é que isso acabou não funcionando. Então eu acabei não indo com a feira, porque pra mim não vale a pena sacrificar o estudo por causa disso. Claro que tem outro trabalho na feira que a gente tá olhando que eu tô olhando que talvez possa ir pra frente essa semana ainda, e que talvez realmente vale bastante a pena. Perdão. Só que isso ainda não é definido, porque esse é o jeito que eu tô conseguindo ver de ganhar dinheiro agora, sem ter que ser questão de Excel, etc, atrapalhar os estudos. Porque pra eu ganhar dinheiro com Excel ia demorar muito tempo pra estudar, e o tempo que eu tenho que estudar, eu não quero estudar para Excel, eu quero estudar para o Enem. Especificamente. Tanto que a feira é uma coisa que não só garante dinheiro, mas garante também habilidades, soft skills, habilidade de liderança, de marketing, de lidar com as pessoas, de quase um mini empreendedorismo. Então são muitas coisas que acabam ajudando, não só estudar um Excel. E nos últimos dias eu acabei percebendo, agora pegando no tópico do ser mais mental, é que o livro Psicocibernéticas ele fala muito da questão sobre crenças, como as crenças impactam, como a gente acaba agindo no mundo. E eu acabei tendo uma revelação muito forte, que eu só tive quando eu me deparei com a possibilidade de fazer esse projeto. Eu acho que eu não tive essa relação forte até no projeto até agora, de como que uma crença vem me segurando muitas das vezes, porque quando você fala sobre crenças, você estuda sobre crenças, você acha que, pelo menos, que crença é algo que eu vou estar mais perceptível quando ela aparecer. Só que tem vezes que ela é muito escondida e é difícil de você conseguir enxergar quando ela realmente está em ação e está influenciando suas ações. Então, voltando ao mente que eu estava falando, então eu acabei tendo uma revelação depois de uma introspecção, que era uma coisa que eu não estava realmente fazendo, de uma crença que estava impactando muito, que eu não tinha percebido ainda, que estava impactando o jeito que eu agia em relação às coisas do próprio projeto, da própria minha vida. E ter a revelação dessa crença foi muito libertador, porque é quase como se tivesse uma ideia melhor do que realmente está impactando isso. Eu não explorei tanto essa crença, mas só por ter consciência que ela está existindo, só por ter consciência disso, já eu consigo entender como ela quer afetar minhas ações. E agora o que basta pra mim é estudar essa crença pra ver como que eu posso agir pra acabar com ela, porque não é uma crença que tá me ajudando. E talvez ressignificar ela pra ser uma crença que me empodere no projeto. Não me empodere, mas me ajude a alcançar a excelência do projeto. Tanto porque a maior parte de você se tornar Bruce Wayne, de eu me tornar Bruce Wayne, é mais a parte mental, porque o que diferencia mais, o que mais diferencia você de outra pessoa não é, claro que tem as questões materiais, só que se você for parar pra pensar, se você fosse colocar no lugar dele, se você fosse colocar no lugar do Bill Gates, do Elon Musk, provavelmente você não seria capaz de liderar a Tesla, você não seria capaz de liderar a SpaceX, duas empresas ao mesmo tempo, ter todo o network que ele tem, a fama que ele tem, e etc. Então provavelmente você ia voltar ao level que você já estava antes. E se o Elon Musk fosse colocado na sua vida, ou no caso da minha, ele provavelmente conseguiria voltar onde ele estava, bilionário, com duas empresas, ultra fama, uma grande fama. E com isso a gente chega à conclusão que o que diferencia realmente o Elon Musk de mim, ou de qualquer outra pessoa comum, ou o Bruce Wayne de mim, é a mentalidade. A mentalidade, como que a gente pensa, como que a gente vê o mundo à nossa volta. E isso chega à conclusão que, claro, a gente tem os hábitos, as ideias aqui do que é preciso fazer para me tornar Bruce Wayne. Só que a questão é que eu preciso daqui para conseguir realizar essas ideias e me manter consistente e criar as crenças necessárias para eu alcançar o que eu quero e a identidade que eu quero. E isso é para tudo na vida, até para quando você quer alcançar algo, você tem que adotar a mentalidade da pessoa que já alcançou aquilo. Então é uma coisa que eu tenho que fazer muito mais, porque, como eu disse, todo dia de semana eu não tenho tempo para olhar em relação a isso, porque na verdade eu tenho tempo sim, porque no momento que eu tô almoçando e jantando eu posso usar para ver podcast da Elon Musk ou de pessoas multimilionárias ou etc, e mentalidade, papapá. Então isso é uma desculpa, eu consigo fazer realmente isso. Só que falando da questão do estudo, do tempo do estudo, eu não tenho tempo para realmente estudar isso, eu tô totalmente focado no Enem e no inglês.
Então só final de semana que eu tenho talvez 1 hora para conseguir focar exatamente nisso. Então é uma percepção que eu tive ontem em relação a isso, que eu tenho que focar muito mais na questão mental do projeto. O que é uma revelação muito grande, porque igual eu tinha falado da questão da income, da renda, em que os milionários, multimilionários, eles não se importam quanto dinheiro eles têm no banco, eles se importam qual é a renda deles, qual a renda eles estão recebendo. Então, qual é a renda que eles estão recebendo dos investimentos deles e das empresas que ele tem. Ok, estou recebendo essa renda, o plano é aumentar essa renda com o tempo. Então não importa se eu tenho, no final não importa se eu tenho 1,750 milhões de dólares investido para mim, me dando 4% de retorno ao ano, que é 70 mil dólares por ano. Mas sim, o quanto eu estou recebendo de renda durante esse tempo. Então, eu não quero receber 70 mil dólares para cima, eu quero receber 70, para 80, para 90, para 100, 200, 300 mil dólares por ano, ou milhões de dólares por ano. Então, não tem que focar em quanto dinheiro você tem guardado, porque talvez a sociedade ela tem essa meio que ideia de quase adoração ao dinheiro, que o dinheiro é algo muito precioso que não pode ser usado. Então, muitas pessoas têm medo de usar o dinheiro. Claro que isso também pode ser muita coisa de comportamento na infância, etc. Só que a nossa sociedade é quase como se idolatrasse o dinheiro, de ter medo de utilizar ele. A gente não pode ter medo de utilizar, porque a gente tem que investir em nós mesmos. Então é exatamente isso que eu estou fazendo com o meu dinheiro, investindo totalmente em mim. Tanto que eu estou fazendo parte da comunidade do Hansa por causa disso. Talvez eu não vou conseguir pagar próximo mês, talvez não. Se eu estou fazendo parte e tá me dando muito valor àquela faculdade, em questão de como que eu me movo socialmente, em questão de mentalidade também, ou em questão de como que eu posso aprimorar minha saúde, como que eu posso aprimorar meu trabalho, como eu faço trabalho. Tanto que o Hansa que me inspirou a modificar essa rotina minha, que me deu mais tempo para estudar e me deu um desempenho melhor em questão de gerenciamento de tempo. Então, essa revelação foi muito grande. Porque muita pessoa foca mais no lado material que no lado realmente mental do projeto, que é o lado principal. E em relação a isso, em questão dos estudos também, questão do Enem da escola, como eu tendo as provas estando chegando agora, que era algo inevitável, eu vou ter que naturalmente transferir o tempo que eu estaria estudando para o Enem para eu estar estudando para a prova. Só que o bom disso é que as matérias que eu estou estudando para a prova também são as matérias que estão caindo no Enem. Então é como se fosse um ganha-ganha, porque eu estou estudando para o Enem ao mesmo tempo outras matérias. Então, por exemplo, matemática. Eu comecei a estudar há pouco tempo, então eu não estou muito avançado. Se eu não me engano, eu estou entrando em porcentagem agora, que é bem fácil na verdade, eu estou fazendo um resumão. Só que na prova eu teria que estudar sobre funções de afim, função quadrática, função de segundo grau, primeiro grau. Que era uma coisa mais avançada que eu estudaria mais pra frente. Só que como é pra prova, eu vou estudar e eu consegui aprender isso de uma forma muito mais fácil. Então é como se eu já tivesse estudado uma coisa pro Enem e já ter marcado aquilo, porque eu entendi como funciona, eu sei como resolver exercício, eu sei como funciona na prática. Então uma coisa que eu fiz foi mesclar esses dois nesse tempo, escola mais Enem, porque os dois estão se complementando pro projeto. E o inglês, essa última semana foi a semana que eu tive melhor desempenho no inglês, porque eu tive, se não me engano, 5 horas no inglês, na semana, que parece pouco, só que é bastante. Pra pensar que eu estava tendo 2 a 3 horas, porque normalmente são 2 horas focadas em nenhuma, focada no inglês. E de vez em quando, alguma vez eu acabo dando 30 minutos só de inglês, 40 e poucos minutos, talvez 20 minutos de inglês. E também, se for comparar antes, eu não estava conseguindo estudar nem 3 horas para inglês. Ou antes mesmo de eu montar esse segundo plano de estudar inglês, eu estava estudando 15 minutos por dia. Tinha vezes que eu estudava menos de 30 minutos por semana. Então é um avanço muito grande. E para inglês eu montei meio que uma estratégia de moldar a minha rotina de estudo para inglês. Então eu separei em cada dia da semana estudar uma diferente parte. Então, por exemplo, segunda eu estudo leitura em inglês, terça eu estudo a escrita em inglês, quarta eu estudo a fonética em inglês, como que eu falo, how I speak English and communicate with people, different people, how I speak, how I can share my ideas. Então, quinta-feira eu estou dando um exemplo porque talvez seja diferente disso. Eu pratico listen, eu escuto para conseguir entender melhor o idioma de diferentes sotaques, para conseguir entender as frases em inglês das pessoas. E tem um dia que normalmente eu faço tudo isso junto, emendando com Duolingo e Busuu, que é a matéria que é outro site que eu uso para estudar inglês. Então eu estou totalmente focado no Enem, no inglês. O inglês está avançando muito, então a proposta é que talvez essa semana
se aprimora ainda mais no estudo inglês. Hoje eu não consegui estudar porque eu tive que usar um tempo que eu acabei não usando por vacilo meu para montar o planejamento dessa semana. Com toda manhã eu vou estar no inglês novamente, estudando 1 hora por dia e essa semana buscando passar das 5 horas diárias para 6, 7 horas, talvez até 10 horas, tentando aprimorar o tempo, porque supondo que eu tenha 4 horas por dia estudando, supondo que eu consiga estudar de 3h30 até 5 horas, que dá 1h30. Falando que dá 1h20, 1 hora e pouco, e de 2h30, talvez até menos que isso, supondo que eu estou de 2h30 até 5 horas, a 2h30, teria quase praticamente 4 horas. Vamos colocar que como se eu tivesse 3h30 por dia de estudo. Falando de 5 dias na semana, seria umas 15h30 de estudo junto com as 6 horas de sábado e domingo. Eu teria aproximadamente umas 27 horas de estudo. Então o plano seria conseguir bater a meta de 30 horas de estudos por semana, em vez de 20 horas, igual eu fui na semana passada, na semana 6. Então o plano é conseguir chegar nessas 30 horas de estudos semanais. Então quanto mais próximo eu chegando, melhor vai ser ainda. Que mostra que o meu gerenciamento de tempo está melhorando. Eu saí de estar com uma agenda totalmente ferrada por causa da queda que eu tive, para agora estar acordando constantemente 3 da manhã e estar buscando agora acordar especificamente 3 da manhã em vez de pular para 3h30. Então, estar acordando entre 3 da manhã e 3h10, sem atrapalhar minha rotina matinal. E como eu já tinha falado da minha rotina matinal, também tem a rotina noturna. Eu uso um aplicativo para isso que é chamado f.lux, que é um aplicativo que ele meio que é um aplicativo que é usado para medir a luz azul do computador enquanto vem o pôr do sol, então vai diminuindo lentamente. Então, nesse momento agora que eu estou gravando, está com totalmente laranja o meu computador, porque eu coloquei o máximo de luz azul para ser meditada para não atrapalhar meu sono. Eu já tenho um óculos que ele já bloqueia a luz azul, só que é sempre bom você ter uma fonte externa para isso. Então, meu celular ele tá com bloqueador de luz azul, meu computador tá com bloqueador de luz azul, eu tenho um óculos de bloqueador de luz azul. E além disso, eu tenho uma luz amarela que me ajuda a dormir melhor, que não é aquela luz branca que acaba machucando os olhos quando você liga, que acaba até te deixando um pouco mais acordado, que lembra um pouco o sol, porque essa é uma luz mais quente, mais confortável, que ajuda a descansar melhor, sentir mais relaxado. E tudo isso é bom para aprimorar o sono, porque o sono é o momento onde meu corpo faz a recuperação. Que eu treino 2 vezes por dia, eu estudo bastante, etc. Então, eu sempre todo dia estou retendo nova informação, todo dia eu estou aprendendo coisas novas e retendo mais informações. Então, meu cérebro sempre tem que estar em constante descanso para ser desenvolvido. Então, o sono é essa parte mais importante, uma das mais importantes do projeto. E isso é uma coisa muito interessante, porque eu acabei notando que antes eu tinha muito problema de conseguir dormir 7 horas da noite. Eu sempre dormia 8 horas da noite, 8 horas, 8h30, às vezes até 9 horas. Só que agora virou quase uma rotina pra mim dormir entre 7 da noite e 7h30. Então como se isso tivesse virado um hábito agora, não me forço a fazer isso. É como se fosse natural eu ir dormir nesse horário. Então já é uma coisa que eu acabei superando já. Como eu disse, criação de identidade, hábito, gerenciamento e disciplina. Então é uma coisa que tem que ser natural. Então, outra coisa que, em relação a essa semana, nessa semana que está vindo agora, semana 8, que na verdade é uma coisa que eu estou pensando em fazer é modificar esse esquema de semanas que eu estou trazendo para o canal e colocar para semanas reais que está um projeto, que se não me engano é essa semana 11 do projeto, não a semana 8. É a semana 8 porque eu comecei o canal 3 semanas depois que eu iniciei o projeto. Porque eu montei um ciclo até de 12 semanas. Então, por causa do livro 12 Weeks a Year, 12 semanas e um ano. Então, quando acabar esse ciclo de 12 semanas, eu vou montar outro ciclo com outros objetivos. Então, o plano é exatamente para essa semana que está vindo, que é a penúltima semana, que é a semana 8, ou a semana 11, no caso. O plano, como eu disse, o plano é aprimorar em outras áreas. Eu já consegui tornar algo automático, me acordar 3 da manhã e conseguir esse resultado 2 vezes por dia. Então o plano é dar mais prioridades a outra coisa. Então aprimorar também o meu tempo de estudo mais do que isso, porque eu não preciso estar com minha mente focada em outras coisas. Aprimorar a questão da minha introspecção também, que é uma coisa que eu sempre venho deixando um pouco de lado, o que me mostrou sendo muito beneficial nos últimos dias. E em outras áreas do projeto, porque antes, o que eu fazia, eu colocava muitas metas para serem cumpridas em uma semana. Então chegava um momento que eu tinha 19, 20 metas em uma semana, o que é muita coisa.
muita coisa para ser feita em uma semana. Então eu cheguei no ponto que, eu preciso de qualidade em vez de quantidade. Tanto que o Alex Amos fala que a melhor coisa, em geral, você tem um objetivo. Eu tenho, que é o portfólio de 1,750 milhões de dólares em portfólio, em carteira de investimentos, dando um retorno de 4% ao ano, que seria aproximadamente 60 a 70 mil dólares por mês. Não, por mês não. Que seria 70 mil dólares por ano, que dividido daria aproximadamente 70 mil dólares por ano, que dividido pelo número de meses daria 5 mil e poucos dólares por mês. Então, eu tenho esse objetivo final, só que o problema é que a gente tem sub-objetivos. E esses sub-objetivos que se dividem em viagens, você tem o sub-objetivo final, você tem os sub-objetivos das fases do projeto, você tem o sub-objetivo eu tenho o objetivo principal, os sub-objetivos da fase do projeto, que é a fase 1, a fase 1 é o 1,750 milhões, só que dentro tem subfases, e eu estou entre uma dessas subfases. Dentro das subfases eu tenho objetivos anuais, eu tenho os objetivos dentro dessa subfase. Dentro dessa subfase eu tenho o objetivo desse ano, do ano 1, e dentro do objetivo do ano 1 eu tenho esse ciclo de 12 semanas, dentro desse ciclo de 12 semanas eu tenho objetivos semanais, que impactam os objetivos diários. Então é uma escada gigante, que você tem que subir cada degrau, ou um dominó, que você bate um e vai acarretando os outros. Então eu peguei esses 19 para 20 objetivos e filtrei apenas para 10. E o plano que eu tenho agora é focar em qualidade. Então eu tenho 10 objetivos semanais, meu objetivo é completar eles, porque enquanto eu vou completando, alguns deles, como esse de exercitar 2 vezes na semana e acordar 3 da manhã, vão se tornando um hábito. E se tornando um hábito, eu vou conseguir ir para objetivos mais complexos, como por exemplo, montar a aba do Notion que eu busco montar para conseguir ter meio que uma tabela do que eu preciso por dia. Então esse é o quanto de garrafa d'água eu tenho que tomar por dia para bater o tanto de litro que eu preciso. Ok, essas são as refeições que eu tenho, calorias necessárias para conseguir bater. Ok, eu tenho que sair para academia, eu tenho que sair para correr, ou para ir para algum lugar, ou para ir para a escola. Ok, isso são as coisas que eu tenho que colocar na mochila para caso alguma coisa aconteça, sempre estar preparado. Ok, eu li esse tanto negócio, pronto, eu preciso checar o meu e-mail nesse momento, eu preciso checar o canal no YouTube, eu preciso fazer isso, papapá. Tem esses mini tarefas que às vezes eu posso até esquecer, mas que me mantenham accountable, responsável. Não só as básicas, que servem para montar a identidade nos piores dias, o que vem me ajudando bastante. Então, essa semana eu já estou dando um passo um pouco à frente para colocar alguns objetivos um pouco mais complexos. Claro que também tem outros mais simples que eu também tenho que bater, igual a da introspecção e conseguir as horas de estudos. E principalmente de ler, que eu tenho que dar ênfase em ler, porque hoje provavelmente eu não vou conseguir ler pouco, porque eu estou gravando isso tarde por um vacilo realmente meu, pensamento de tempo. O plano é conseguir realmente ler esse livro essa semana, então eu vou ter que trancar completamente, lock in completely, trancar completamente para conseguir ler esse livro. Então, uma coisa também que eu estou usando, que eu vou fazer, é logar no Goodreads, que é um app que dá para você pegar qualquer livro que você quer, meio que colocar como perfil mesmo, uma rede social de livro, que você pode colocar os livros que você leu, o que você acha desses livros, suas ideias sobre esses livros, e a review, e colocar os livros que eu estou planejando ler, que são muitos livros. E o meu plano é fazer uma conta nesse negócio e colocar aqui pro canal também para ver os livros que eu tô, vocês serem capazes de ver os livros que eu estou lendo, e eu conseguir rastrear o quanto que eu estou lendo por dia, quanto tempo falta para terminar o livro aproximadamente, e quais são os próximos livros, para ter uma visão melhor do que só estar no Notion, ou conectar o próprio Google Reads no Notion, que é outra coisa que eu estou olhando que também tem a ver com o Google Calendar, que é conectar ele com o Notion para conseguir assim gerenciar melhor o meu tempo. Então, como eu disse, são muitas coisas, muitas coisas que provavelmente eu vou olhando aos poucos com o projeto, já que o foco é o Enem plus /FUVEST e o inglês. Então, essa semana Então, em geral, esse foi mais um review da semana, o que eu pretendo fazer, porque eu tenho algumas coisas que eu preciso aprimorar bastante, questão de gerenciamento de tempo. Então, o plano para a próxima semana é conseguir comentar esse gerenciamento de tempo e focar também na parte mental, que era uma coisa que eu estava não deixando um pouco, e que a revelação me mostrou que é muito útil. Então,
Provavelmente eu coloco o link meu do Google Reads. Provavelmente o canal, o perfil não vai estar totalmente montado ainda, como montar durante o tempo que eu estiver livre, o que é bem pouco tempo. Ou talvez seja bastante tempo. O problema é que eu preciso encontrar esses blocos de tempo desperdiçado para conseguir aprimorar. Porque eu não quero que nenhum bloco do meu dia seja realmente desperdiçado. Tem que ser tudo calculamente planejado. Claro que não vai ser totalmente perfeito, mas uns 90% para 80% para 90% ou mais. 90% planejado, completado de forma eficiente. Porque agora, talvez 60% dele, 75%, 60% dele seja sendo feito de forma 100% fiel ao plano. Então, esse foi o review da semana 7 do Projeto Wayne, ou a semana 11. Talvez eu vou fazer um vídeo do ciclo de 12 semanas do projeto, e depois voltar para a semana 13, semana 14, semana 15, para ficar um pouco mais coeso com a linha canônica, a linha real do projeto que está sendo para mim, não pro YouTube. Então, é isso. A gente vê na próxima semana.